Esta é mais uma conversa a respeito da mais sublime jornada da vida. Seguir a Jesus é a mais sublime jornada da vida, porque todas as experiências são ressignificadas em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, no versículo 18, ele diz: Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Dei graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, em todas as circunstâncias devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, Paulo escrevendo aos Romanos, disse, é boa, perfeita e agradável. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para conosco. É em Cristo porque a vida do discípulo gira em torno de Cristo. Nós somos salvos em Cristo, foi o sangue de Jesus quem nos purificou de todo pecado, nós morremos com Ele, nós ressuscitamos nele, é Cristo. Então essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E o discípulo é marcado pela gratidão, ou a gratidão deve ser um grande convite a todo discípulo de Jesus. Ser grato. O que significa ser grato em todas as coisas? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a gratidão, ela blinda o coração contra a amargura. Qual é a finalidade de ser grato, da gratidão? É que ela nos blinda. Ela blinda o coração contra toda sorte de ódio, de amargura, contra as coisas que nos desagradam. Então devemos realmente encher o nosso coração de gratidão para que o nosso coração não seja um poço de amargura, de ódio, de revolta. E o que vai nos livrar de todas essas coisas ruins, desses sentimentos ruins dentro de nós, é a falta de gratidão. Porque aí começa a haver murmuração, reclamação, e aí o coração vai só remoendo essas coisas que não fazem nada bem. Agora temos que também compreender que esse deem graças em todas as coisas não significa se acomodar diante de uma situação que exige mudança. Às vezes a gente pode entender o seguinte, devemos ser gratos em tudo. Aí tem uma situação que exige mudança, mas eu preciso ser grato a Deus por essa situação, e aí se acomoda. Não, ser grato a Deus, dar graças em todas as coisas, dar graças em todas as circunstâncias, isso não significa que nós devemos nos acomodar diante de uma situação que exige mudança. Isso apenas quer dizer que a gratidão vai preservar o nosso coração contra a amargura quando vivemos uma situação que exige mudança. Então vamos imaginar, por exemplo, um garoto ou uma garota, alguém que nasceu numa família pobre e que não tem as melhores condições de educação, estuda numa escola pública de má qualidade, e essa criança ele se torna um rapaz, um adolescente, ele começa a vislumbrar melhores condições de vida, ele começa a perceber que o sistema é perverso. Há algumas pessoas que recebem uma excelente educação e outras não, isso por conta da situação financeira de cada família. E ele começa a desejar lutar contra isso. Ele quer galgar, ele quer crescer, ele quer se desenvolver. Ele quer ter melhores condições de trabalho, ele quer trabalhar numa empresa que lhe dê um sustento decente. Ele quer estudar, ele quer alçar voos. Mas ele percebe essa distinção. Mas ele vai lutar com todas as forças. Dar graças a Deus, nessa circunstância, vai fazer com que esse jovem, com que esse adolescente, com essa moça, com que esse rapaz não fique extremamente amargurado. Vai fazer com que o coração dele não vire um poço de amargura e de ódio e de revolta.
a energia da vida dele vai ser canalizada para os estudos, para a sua qualificação, e não para se revoltar e ficar apenas um mar de revolta e de ódio e de amargura e de angústia contra a situação em que ele viveu e que está exigindo uma mudança. Então, ser grato a Deus não é se acomodar numa situação que exige mudança. A gratidão vai apenas preservar o nosso coração para passar por esse vale, por essa situação, com o coração inteiro. É a gratidão ao nosso Deus, é dar graças ao nosso Senhor, que vai fazer com que a gente passe pelo vale sem despedaçar o coração e sem que o coração se torne refém da amargura, do ódio e de todo sentimento ruim. Ser grato a Deus também não significa concordar com uma situação degradante. Ser grato a Deus não significa concordar com uma situação ultrajante, uma situação que humilha, uma situação de exploração, uma situação de injustiça. Então, uma mulher que tem um esposo, por exemplo, que o maltrata, bate nela, e ela tem que dar graças em todas as circunstâncias, não quer dizer que ela vai ficar sofrendo esses horrores porque ela dá graças a Deus. Não. Ela vai dar graças a Deus. E essa gratidão a Deus pela vida dela vai fazer com que o seu coração seja preservado do ódio. Mas ela vai lutar com todas as suas forças, com toda a sabedoria, para sair debaixo desse jugo degradante, através dos meios legítimos e legais. Mas isso não quer dizer que a mulher ou o homem, a criança, o jovem, seja ele quem for, vai ficar debaixo de uma situação de injustiça apenas por dar graças a Deus. Não, dar graças a Deus em todas as circunstâncias é para que em todas as circunstâncias o meu coração seja preservado de todo o mal. E não porque eu estou concordando com aquela situação. Porque contra toda situação de injustiça, nós devemos lutar para que a injustiça cesse. Veja, por exemplo, o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Filipenses, ele estava preso. E ele diz: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. O que é que faz com que esse homem, dentro de uma prisão, seja fonte de estímulo a alguém que está fora? Ele está preso, ele está sofrendo todas as circunstâncias de uma injustiça. Ele foi preso porque ele pregava, porque ele proclamava o Evangelho. Mas lá na prisão, ele escreve a quem está fora dela, dizendo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. O que é que faz com que o apóstolo Paulo, mesmo sofrendo essas injustiças por amor ao nome de Jesus, tenha e carregue com ele toda essa graça de animar os que estão fora? É porque ele tinha gratidão. Ele carregava na alma gratidão ao seu Deus. Ele era grato. Então o coração dele é preservado. Ele não quer dizer com isso que aquela situação de injustiça ele quer que ali permaneça. De forma alguma. Ele sempre orava e pedia para sair da prisão, inclusive para continuar pregando o Evangelho. Mas ele carrega gratidão. A gente não encontra o apóstolo Paulo amargurado. Tem aquela situação lá em Atos dos Apóstolos, se não me falha a memória, no capítulo 16, em que Paulo e Silas é preso, eles sofrem várias chibatadas, e quando é à meia-noite, eles começam a louvar a Deus, olha só, depois de preso, depois de ter apanhado, meia-noite, e eles louvam ao Senhor, e ali Deus os visita e abre as portas, e tem um grande acontecimento, um acontecimento maravilhoso, uma intervenção divina.
Mas estava ali o apóstolo Paulo cantando dentro da prisão, há um coração grato, agradecido, satisfeito em Deus. Isso não quer dizer que ele quisesse que aquela situação permanecesse, mas é o fato dele estar feliz da vida em Cristo Jesus que faz com que o coração dele fique preservado e não fique amargurado e saia por aí odiando todo mundo. É a gratidão que vai preservar o nosso coração e vai fazer com que a gente tenha serenidade na vida, apesar das más circunstâncias. É o que a gente vê em Jesus, por exemplo. O nosso maior exemplo, na verdade. Jesus era perseguido toda hora. Em todo momento, ao ler o Evangelho, a gente encontra ali alguém armando uma armadilha, fazendo uma tentativa para pegá-lo em alguma coisa, para ver onde é que ele estava errando, para prendê-lo. Daqui a pouco as pessoas não dão conta e começam a querer matá-lo, diz, vamos tirar a vida dele. Jesus está o tempo todo ali incomodando com o Evangelho, as verdades do Evangelho incomoda mesmo, incomoda a gente, incomoda os seres humanos, e aquelas estruturas que não aceitam ser incomodadas pelo Evangelho começam a tentar eliminar Jesus, vamos matá-lo. E mesmo assim, o que Jesus faz? Como é que ele vive? Jesus tem uma leveza impressionante, serenidade, amor. Do alto da cruz, crucificado, ele olha para os seus algozes e diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O que faz isso? O que pode preservar o nosso coração de tal maneira que diante de tamanha perversidade, de tamanha injustiça, um ser ainda tenha um coração revestido dessa forma, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. É a gratidão. É carregar no coração Deus e ser grato a Deus por Ele. Então, o fato de dar graças, que isso fique bem claro no nosso coração. Dar graças por tudo, dar graças em todas as circunstâncias, não quer dizer que nós vamos nos acomodar às circunstâncias que precisam ser mudadas, e nem quer dizer que nós vamos nos acomodar diante de situações ultrajantes. Não é para haver nem conformismo e nem haver concordância com a injustiça. Então, o coração grato, ele vai preservar o nosso coração de ficar um coração adoecido e amargurado. E também queria fazer menção desse aspecto da gratidão, que faz muito bem a gente dar graças a Deus pelas circunstâncias normais. Porque a felicidade está na rotina. A felicidade está nas coisas comuns. Na rotina saudável. Devemos dar graças a Deus nessas circunstâncias, e em todas elas, porque nelas é que está a verdadeira felicidade. A rotina é uma dádiva. Que coisa boa quando a gente amanhece o dia, passa durante todo o percurso do dia, chega à noite, alguém pergunta, e aí, uma novidade? Diz, não, o mesmo de sempre. Gente, isso é uma coisa maravilhosa. Fez a rotina, amanheceu, foi para o trabalho, chega na hora do almoço, volta, passa algum tempo depois, volta para o trabalho novamente, no final da tarde, volta para o trabalho. Essa é a realidade de algumas pessoas, muitas pessoas. Há outros que acorda de manhã bem cedo, vai para o trabalho e volta para casa no final do dia ou início da noite. Essa é a rotina. E a gente só percebe que a rotina é uma grande dádiva quando essa rotina é quebrada. Nós estamos vivendo isso hoje em relação às igrejas. Nós tínhamos a rotina das programações semanais, chegava no final de semana, nossa programação pela manhã, de ensino, a nossa celebração à noite, aquele momento tão festivo e tão maravilhoso, de repente essa rotina é quebrada. E a gente percebe o valor da rotina. E aí a gente começa a perceber o valor dessas coisas exatamente quando elas nos faltam. Por isso que a gente deve ser grato, e muito grato ao nosso Deus,
nas coisas que nos são rotineiras. Porque pela repetição, tendemos a não dar grande valor. Pela presença constante das pessoas que tanto amamos, pode ser que corremos o risco de não valorizá-las tanto quanto elas merecem. Porque elas estão tão presentes, nós estamos tão acostumados com a presença delas, que pode ser que a gente não diga tantas vezes o quanto as amamos. Pelo fato delas estarem tão presentes, pode ser que nos escape a memória de dizer para elas, olhando nos olhos delas, o valor que elas nos têm. Como elas são valorosas. E aí a gente percebe esse valor quando nós nos afastamos. Se a gente ficar 15 dias longe de casa, aí a gente começa a perceber o grande valor da família, a falta que eles nos fazem. Assim como hoje a gente sofre a ausência das nossas celebrações. O quanto a gente está morrendo de saudade de ver todo mundo, de abraçar os nossos irmãos, de dar as mãos. Aquilo que nos era tão comum, hoje simplesmente não existe. Não é sequer que está escasso, é que não existe. Estamos sofrendo a ausência. Por isso que é tão importante a gente dar graças, agradecer ao nosso Deus pela bendita rotina, pela graça de acordar dentro de casa, pela graça de ter a família em torno da mesa, de dar graças a Deus pela esposa, pelo cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelos amigos. Dar graças a Deus por todas essas coisas que nos fazem tão bem. E ser grato de fato. E não apenas expressar isso para Deus, mas expressar isso também para os homens, para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, falar mesmo. Olhar nos olhos das pessoas que a gente tanto ama e dizer, olha, você é muito valoroso para mim, você é muito valorosa para mim. O quanto isso é importante. A gratidão deve acompanhar o discípulo de Cristo. Devemos ser gratos. Devemos ser gratos a Deus em todas as circunstâncias. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Se a gente tiver sempre um coração agraciado pela gratidão ao nosso Deus, diante das circunstâncias ruins, haverá muito motivo de gratidão. Porque nessas situações sempre favorece o nosso crescimento. As situações difíceis, as situações de sofrimento, existem aprendizados próprios nesse momento. Tem coisas que a gente só aprende no sofrimento. Tem lições que só são aprendidas no sofrimento. E devemos agradecer ao Senhor pelas lições aprendidas, pelo momento vivido, ser grato a Deus. Porque numa situação de sofrimento, meu irmão, se a gente não desenvolver graça a Deus, dar graças ao nosso Senhor, o nosso coração pode virar um poço de amargura e de tristeza, um poço de murmuração e de reclamação. Se a gente não desenvolver o bom exercício de agradecer o Senhor nos momentos difíceis, pelas lições aprendidas, pelas possibilidades de aprender aquelas coisas que apenas no sofrimento podemos aprender. Mas repito, isso não quer dizer que nós estamos nos acomodando diante do sofrimento, ou que nós estamos concordando com uma situação injusta, de modo algum. Vamos ser gratos ao nosso Deus, porque a gratidão vai blindar o nosso coração contra a amargura, contra o ódio, contra todo tipo de sentimento ruim. E sentimento ruim faz muito mal a nós
e aqueles a quem está próximo a nós. Coisa boa mesmo é dar graças a Deus. Ser grato de coração. Isso vai fazer muito bem para a nossa alma, vai pacificar o nosso coração. E os familiares e amigos que estiverem à nossa volta vão agradecer. Que assim seja, meu querido. Que assim seja, meus queridos irmãos. Comigo e com vocês. Um grande abraço, que Deus seja conosco e até a próxima, se assim Ele quiser.